Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua inglesa da Secretaria Municipal de Educação. Sou o professor Fábio e vamos abordar hoje um conteúdo que já estava previsto no material de vocês aí, que é a continuação, né? Que nós vamos falar sobre um outro pronome, que é o object pronoun, que é o pronome de objeto, que nós vamos ver como é que é o funcionamento disso. Em aulas passadas nós falávamos sobre os pronomes de sujeito, que são os subject pronouns, que vamos rever já já. Tudo bem? Bora lá então? Só que como sempre, antes de começarmos nossas aulas, nós fazemos a correção da atividade da aula anterior, rapidão, tá? E continuamos nosso conteúdo. Tudo bem? Então bora lá, galera. A atividade proposta para vocês, que o tutor enviou nos grupos para que vocês fizessem, começava a partir da página 70, que é o exercício 1. Coloque as palavras em ordem para criar as sentenças. As palavras estão lá. Na letra A, B, C, D, tem outros exercícios que vamos ver já já. As palavras estão embaralhadas, elas estão unscramble, como nós falamos em inglês, tá? Vocês iriam desembaralhar elas e colocar elas na ordem correta para criar a frase. Vamos ver como é que ficou? Letra A. My mother usually goes shopping on Saturdays. Minha mãe normalmente vai às compras no sábado. My friends and I sometimes go to the movies. Meus amigos e eu, às vezes, vamos ao cinema. Estão vendo que nós estamos falando lá sobre usually, goes, que são os advérbios de frequência da aula passada, tá? Então, já nós vamos rever da aula passada também. Isso é correção da tarefa. My father goes swimming 3 times a week. Meu pai, ele nada 3 vezes por semana, ok? Letra D. I visit my relatives very often. Eu visito os meus parentes. Relative é parentes, tá? Vô, tio, primo, prima, enfim. Eu visito meus parentes very often, com muita frequência. We have holidays twice a year. Nós temos holiday, feriado, 2 vezes. Twice é uma expression, é uma expressão. 2 vezes por ano, ok? E a letra F, these children play computer games every evening. Essas crianças jogam jogos de computador, eles brincam com jogos de computador todas as tardes, ok? Evening. E aí, continuando na página 71, exercício 2, se vocês observarem, tem 2 palavrinhas após a frase. Vocês iriam colocar o verbo, no caso lá na letra A, go é o verbo, often é o advérbio de frequência. Qual é a forma correta de se utilizar isso? Vamos lá ver? Isso da aula passada. Quem não assistiu a aula passada, não se recorda muito bem, passe nas plataformas digitais e assista a nossa aula novamente, ok? Letra A. I often go jogging on Sundays. Eu frequentemente vou caminhar, jogging, nos domingos. Letra B. My friends sometimes choose a book to read it from the list of the bestsellers. Meus amigos, às vezes, escolhem um livro para ler de uma lista de best-sellers. Best-sellers são livros que têm grande tiragem, que são muito conhecidos, muito famosos. São um best-seller. Devem ter ouvido essa expressão por aí já, né? Letra C. Kate never gets angry. A Kate nunca, never, fica nervosa, angry. Letra D. Tom is usually very friendly. This is why he's so popular. Tom, ele é muito amigável, very friendly. É por isso que ele é tão popular. Letra E. I rarely take sugar on my coffee. Eu raramente coloco açúcar no meu café. Letra F. Terry and Frank are very active adolescents. They are often hungry. O Terry e o Frank, eles são adolescentes muito ativos. Então, eles sempre estão com muita fome. Então, eles sempre são muito famintos. Estão meio esfomeados, né? Comem demais. Faz adolescência, né? Vocês, adolescentes, vocês devem saber disso. Melhor que eu, né? Letra G. My grandmother always goes for a walk in the evening. My grandmother, minha avó, sempre vai for a walk, dá uma caminhada no entardecer, à tarde, à tardezinha, in the evening, ok?
Atividade corrigida. Ok? Vamos recordar nossa aula passada para começarmos nosso conteúdo. Como sempre, estamos fazendo isso desde lá do começo das nossas aulas digitais, das nossas aulas à distância. Ok? Lembra que esse quadro esteve na nossa aula passada, que são os advérbios de frequência, que está na apostila de vocês, no material didático, e que nós falamos um pouquinho sobre eles. Como é que eu uso, quando eu utilizo o advérbio, quando eu utilizo uma locução adverbial, falamos também sobre as locuções adverbiais, ok? Então, só para que vocês relembrem aí que foi falado sobre isso na aula passada, que foi a tarefa que acabamos de corrigir, ok? Vamos começar a nossa aula? O professor corre um pouquinho, né, gente? O professor tem que correr porque ela é curtinha. Então, o nosso conteúdo de hoje está lá na apostila de vocês. Se vocês observarem, página 93. Nós vamos começar a trabalhar o conceito de pronome e objeto, o object pronoun, que é um tipo de pronome, tá? Lembram que pronome é aquela palavrinha que é uma classe gramatical que indica que tem a função de substituir nomes, tá? Então, em inglês, nós temos o pronome de sujeito, o pronome objeto, o pronome reflexivo, enfim, tá? Que nós vamos abordar isso em outras aulas. Então vamos nos ater hoje ao pronome objeto e relembrar um pouquinho sobre o pronome de sujeito. Aí temos uma tirinha que está na apostila de vocês, observem aí na página 93. Nós temos um garotinho, né, todo mundo conhece, que é o Calvin falando com o pai dele. Ele faz uma traquinagem ali, né, ele enche uma sacolinha, um balãozinho, alguma coisa do tipo. Vocês conseguem observar na primeira tirinha, o pai dele está lá super concentrado, tá super em paz. Aí ele continua enchendo. Olha na segunda tirinha. Olha a cara de traquina que ele faz agora. Na terceira tirinha, ele... Pum! Ele dá um tapa e explode o saquinho. O pai dele fica meio que... Nossa, o que aconteceu? Ele tomou um susto, né? I'm scared. Tô assustado. Aí o pai dele olha pra ele tipo assim... O que é isso, menino? Qual é a fala dele? Pay attention to me. Presta atenção em mim. Olha pra mim. Para de olhar no livro, olha pra mim, eu quero atenção. Essa tirinha tá na apostila de vocês. Por que nós colocamos ela? Porque aí nós estamos utilizando, tá vendo circulado lá, o pronome me. Presta atenção em mim. Olha pra mim. E vamos ver como é que é o funcionamento dos pronomes de objeto. Tudo bem? Então vamos lá, galera. Definição de pronome de objeto. Acompanhem com o professor. Os pronomes objetos, em inglês, que nós chamamos de object pronouns, constituem um tipo de pronome pessoal. Ele tem uma função de pronome pessoal, mas só que é um pouquinho diferente, tá? Funciona como objeto do verbo. Lembra nas aulas de português que vocês estudaram o verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, transitivo indireto... Tem mais ou menos essa função aí, tá? Ele está com a função, então, como objeto do verbo ou da preposição de uma frase, de uma oração, de uma sentença. Os pronomes objetos em inglês, eles são utilizados para quê? Para substituir nome de pessoas, como todo pronome tem essa função, certo? Pronome substitui um nome. De animais, objetos, pessoas, coisas, lugares, tá? Que tem a função de objeto direto ou indireto dentro de uma frase. Vamos ver como é que isso funciona melhor? Exemplo. Eu. Ok? Lembram disso? I love my mom. Eu amo minha mãe. Quem ama minha mãe? Eu. Então quem é o sujeito da frase? O pronome I. Certo? Por que, professor, que eu é o sujeito e não a minha mãe? Porque para ser sujeito de uma frase, o sujeito ele tem que praticar a ação do verbo. Quem sofre aquela ação, nesse caso, a gente chama de objeto direto ou indireto. Ok? Então aí, ó. I love my mom. Eu sou o sujeito. Então, I, pronome pessoal. Ok? Quem pratica a ação, eu utilizo em inglês o personal pronoun, que vamos ver a tabela já já. E aquele outro sujeito dentro da frase que não está praticando a ação, nós vamos utilizar qual pronome em inglês? O pronome de objeto. Olha que legal! Então vamos prestar bastante atenção nisso, ó. A regra é muito simples. Se o sujeito pratica a ação
do verbo, então eu utilizo o pronome de sujeito. E uma outra pessoa ali, um secundário dentro daquela frase, daquela sentença, que não está praticando a ação, então ele vai estar com a função de objeto, ou direto ou indireto, dependendo do verbo, ok? Se ele é preposicionado ou não preposicionado. Então esse sujeito, esse secundário, nós vamos utilizar o pronome de objeto em inglês. Olha que legal. Um outro exemplo, ó. I love her. I love her. Eu amo ela. Eu a amo. Eu amo quem? A minha mãe. Tá, percebeu que é na mesma frase? Estamos continuando no mesmo pensamento? Então, quem ama? Eu. Eu sou o sujeito principal da frase, não é? Se eu sou o sujeito principal dessa frase, então dá-se a entender o quê? Que eu sou obrigatoriamente utilizar o pronome de sujeito. O sujeito secundário ali naquela frase, a pessoa secundária. Qual o pronome que eu utilizo? Pronome objeto. Então, pronome objeto, her. Ao observarmos os exemplos acima, podemos perceber que o object pronoun her substituiu a expressão my mom. Her, ela, my mom, minha mãe, ela. Seria mais ou menos a mesma coisa? Porque o pronome tem a função de substituir o nome. Minha mãe é um nome. Então, ela está substituindo minha mãe. Ok? Na língua portuguesa, esse tipo de pronome é designado como pronome pessoal do caso oblíquo. Vocês devem ter visto isso nas aulas de língua portuguesa de vocês, né? Perceberam como é que uma coisa vai casando com a outra? A importância de vocês se aterem aos conteúdos, todas as matérias, que uma vai conversando com a outra. Então, sempre preste atenção na aula de português, que vai falar com a aula de inglês você vai falar com a de geografia, de história. Então, é de extrema importância que vocês levem bastante a sério todas as nossas aulas. Tudo bem? Igualmente na sala de aula. Continuando. Galerinha, agora está para vocês a tabelinha do pronome objeto. Eu só vou correr ela e volto. Ó. Na próxima tabela, que é essa aqui, ó, que nós vimos em aulas passadas, lembram? Que é o pronome de sujeito. Então, o pronome de sujeito eu utilizo na frase quando o sujeito pratica a ação. Então, é lá. Eu, você, ele, ela, isto, nós, vocês, eles, elas, que é I, you, he, she, it, we, you and they. Lembram disso? Falamos bastante, né? Vamos voltar aqui, que o nosso conteúdo é esse pronome aqui, é o pronome de objeto. Olhem lá, o pronome me equivale a I, tá? Olha lá o que ele significa, me, mim. Por isso que nós falamos, em português, nós chamamos isso de pronome oblíquo, ok? You, lhe, o, a, te, ti, a, você. Him, lhe, o, a, ele. Her, lhe, a ela. It, lhe, o, a, isso, isto, essa, esta. Us, não é us, é us. Nos, não é nós, é nos. Para nos conhecermos, para que venhamos a nos falar, a falar-nos, né? You, vos, não é vós, é vos. Lhes, a vocês. Them, lhes, os, as, a eles, a elas. Ok? Bom, isso aqui é o que nós tínhamos dado aquela corrida, que é da aula passada, que falamos um montão já esse ano, né? Que eu espero que todos vocês já tenham memorizado. Se não memorizou, dá uma lida de novo, que é muito simples, ok? Bom, a diferença entre os pronomes objetos e os pronomes de sujeito. Qual é a diferença entre eles, pessoal? Basicamente aquilo que havíamos falado. Lembra? Qual que é, então? O pronome de sujeito, ele sempre vai estar indicando o sujeito que pratica a ação, que é o I, you, he, she, it, we, you and they. Tá? Eu, você, ele, ela, isto, nós, vocês, eles, elas. E o pronome objeto, ele tem a função de o quê? Aquilo que não está com a função de sujeito na frase.
Se ele não é sujeito da frase, então ele vai estar com a função de objeto. E esse objeto pode ser direto ou indireto. Ok? Vamos correr lá que nossa aula já é curtíssima. Regra de como usar o pronome objeto. É isso que o professor acabou de falar. Os pronomes objetos fazem parte do predicado da frase. O que é o predicado? Tudo que vem depois do verbo. Lembra que vocês aprenderam com os professores lá de vocês de português? Tudo que vem, tem lá assim, eu gosto de comer batata frita. Eu, sujeito. Gosto é o verbo. Tudo que vem após o verbo principal da frase, nós chamamos de quê? De predicado. Então os objetos, os object pronouns, os pronomes de objeto, eles vão estar localizados onde? Dentro do predicado da frase. Viu como é que é simples? Tá? Então é muito tranquilo. Ou ele vem antes, ou vem depois, enfim. Assim eles são empregados após os verbos e as preposições, como a gente observou na tabela anterior. Tá? Além da forma masculina e feminina, o it, uma observação, tá? Estamos falando do pronome it agora. É uma forma neutra utilizada para fazer referências a animais, objetos, lugares, tempos, ideias, sentimentos, entre outros. Da mesma forma que acontece com o pronome de sujeito, acontece com o pronome de objeto, utilizado para it, que é o pronome neutro. Ok, galera? Vamos ver alguns exemplozinhos aqui, que a nossa aula já está assim, com o tempo estourando. Elizabeth does not like me. Elizabeth não gosta de mim. Quem não gosta de mim? A Elizabeth. Eu estou praticando a ação de não gostar de mim ou a Elizabeth que está praticando a ação de não gostar de mim? É a Elizabeth. Consegue entender? Então, quem é o sujeito da frase? Elizabeth. Por quê, professor? Porque ela está praticando a ação de não gostar. Ok? E eu? Mas, professor, não seria eu? Eu não sou uma pessoa? Sim, eu sou uma pessoa, eu sou um sujeito. Mas eu estou praticando essa ação? Não. Eu não estou praticando essa ação, eu estou recebendo essa ação. Então eu aí nessa frase eu não estou com a função de sujeito, eu estou com a função de objeto. Então por isso que nós utilizamos o pronome de objeto. Olha lá, em inglês é o me. Nossa, eu corri ali sem querer. Vamos lá para o último exemplo? Depois vocês dão uma voltada na aula e assistem com mais paciência e vejam os outros exemplos aí, tá, galera? Vocês sabem que o nosso tempo é curtinho. He told them the truth. Olha que gostosa de pronunciar essa palavra. He told them the truth. O TH tem um sonzinho de F assoprado por meio dos dois dentinhos. Eu disse-lhes a verdade. Olha lá, tá vendo? Então a gente utiliza lá o pronome oblíquo após o verbo. Lhes quem? Them está relacionado a they, eles ou a elas. Eu disse a eles. Eu disse a elas a verdade. Eu disse-lhes a verdade. Quem disse? Ele. Então ele é o sujeito. Os demais que ouviram a verdade é o sujeito da frase? Não. Eles são objeto. Por isso utilizamos o pronome de objeto em inglês. Tranquilo, não é, galera? Olha como é que é simples. Pronome de sujeito eu utilizo para quem pratica ação verbal. A outra pessoa que está na frase que não pratica ação verbal, que ela está sofrendo aquela ação, enfim. Nós utilizamos pronome de objeto. Muito tranquilo, não é? Aí lá na página 94, a gente tirou para vocês também uns exemplos para que façamos junto aí rapidinho. Olha lá, faça junto com o teacher. Lembra da nossa amiga lá, a Patrícia, que foi fazer um intercâmbio no Canadá, que é a menina brasileira? Ela aparece aí de novo, ela continua com a gente, ó. Where's Patricia? Os dois amigos estão conversando, é um diálogo. Onde está a Patrícia? I want to talk to her. Eu preciso falar com ela. Por que foi her? Her é ela. Por que eu não coloquei she? Porque quem precisa falar com a Patrícia sou eu. A Patrícia não vai praticar ação, a Patrícia vai sofrer a ação do meu diálogo. Então eu utilizo o pronome de objeto. A Patrícia não está com a função de sujeito. Aí o her está com a função de objeto. Por isso eu utilizo o pronome de objeto. Oh, she's over there. Ah, olha ela lá. Ela está lá. Percebeu que agora ela está praticando a ação de estar? Olha o verbo is, é o verbo to be. É o verbo ser ou estar, que também tivemos nossas aulas durante esse ano, hein? Olha aparecendo de novo o verbo to be. Percebeu que agora aí é she? Por que é o pronome de sujeito? Porque ela está praticando a ação. Ok?
Um outro exemplozinho aí também, que está na apostila de vocês, se vocês observarem. Eu adoro, eu gosto do Leonardo DiCaprio. Tá vendo a letra A? É um diálogo. Do you like him too? Você gosta dele também? Yes, I love him. Ok? Olha lá um outro exemplozinho, do mesmo exercício, da mesma página, hein? Write to me in English. Escreva para mim. Escreva para mim em inglês. I have to practice it. Eu preciso praticar. Ok? Galerinha, nós vamos ficando por aqui então, na nossa mais uma videoaula de língua inglesa da Secretaria Municipal de Educação. Hoje abordamos o conteúdo do quê? Pronome objeto. Ok? Muito simples, não é? Pronome de sujeito, quando eu utilizo para falar do sujeito. Pronome de objeto, para uma outra pessoa, uma outra coisa, mas que ela está com a função ali não de praticar a ação. Então eu sou obrigatoriamente eu utilizo pronome objeto em inglês. Não é muito simples? Então vamos ficando por aqui, nos vemos até a próxima aula. Até lá!